Nossas influências nos tornam capazes de escolher e identificar aquilo que gostamos e onde conseguimos nos adaptar. Sempre buscamos aquilo que sempre identificamos e gostamos. Assim, criamos uma personalidade muitas vezes naquilo que já existe dentro de uma cultura. E quando estamos com uma percepção de mundo, imaginamos que sempre estamos certos. Imaginamos que o nosso jeito é o correto. Isso acontece frequentemente em assuntos relacionados à política, criação de filhos, no trabalho e na maioria das nossas atividades do dia a dia. Bem mais forte e às vezes pouco notado ou até mesmo ignorado, esta característica também afeta a religião. Porém, muitas vezes fazemos juízo dessas coisas e todo mundo tem uma ideia de como as coisas deveriam ser. Todos têm razões para justificar suas opiniões, porém muitas pessoas acham que suas razões são absolutas, até que venha alguém e as questione. Apesar do conflito de opiniões ser tão grande no cenário atual, às vezes nem deixamos que outras pessoas venham e derrubem algum argumento já pré-definido em nossa consciência. Dificilmente estamos aptos a mudarem de opinião, e assim ficamos vivendo aquilo que achamos que é o correto. E isso também acontece dentro da igreja, dentro da religião. Quando você acha que algumas coisas têm que acontecer na igreja, na verdade você acha que estas coisas deveriam acontecer do seu jeito, baseado em suas expectativas, nas suas tradições, nas suas experiências, pois é assim que você acredita que aquilo é o correto. Como cristão, será que a gente faz muito isso? Pode ter certeza que sim, e não somente na religião, em todos os aspectos da nossa vida também. Venho de passos em vão, tentando minha vida consertar e sentir. Sozinho caminhei, e os casebres que eu construí são castelos do meu próprio querer, que me afastaram tanto de ti. Mas lá de longe vi que minha vida era todo um caos. Estava perdido, sem destino e direção. Vamos citar então um exemplo bem comum no meio cristão. Você chega em uma igreja que corresponde à sua denominação e de cara já acha que não gostou ali daquele local. Não gostou porque ali às vezes é diferente, não é igual ao que você está acostumado. Ali faz diferente do que na sua igreja. Faz diferente daquilo que você vê nos programas da sua denominação na TV e etc. É muito comum pessoas que gostem de frequentar grandes igrejas, com grandes número de membros. Essas pessoas acham que toda a igreja do mundo deveria ser grande. Por outro lado, tem gente que gosta de frequentar uma igreja pequena e que acha que a igreja grande é um desastre. Mas nunca chegaram a conviver de fato para saberem como funciona cada uma dessas culturas, dessas igrejas. Logo, criam aí seus preconceitos quanto aos locais e também procedimentos realizados em cada uma. Então a gente vai fazendo da religião do jeito que a gente gosta. A gente vai montando nossa religião self-service. Eu gosto daquele cantor e não gosto daquele outro. Eu gosto daquele pastor e não gosto daquele. Eu gosto daquela igreja e não gosto daquela outra. Daí você sempre tem uma explicação. Mesmo fora da igreja, um outro contraponto que acontece muitas vezes entre os jovens da pós-modernidade é não admitir que gosta de alguma coisa em público. Um exemplo, se você gosta de assistir Big Brother, você não vai falar para as outras pessoas, porque existe um certo preconceito com quem assiste, a não ser que você esteja no meio de um grupo de pessoas que gostam de assistir esse tipo de programa. É aquele tipo de coisa que todo mundo dá uma olhadinha, mas não pode falar que gosta. Ninguém admite que gosta de refrigerante porque senão é condenado pela opinião pública. Por outro lado, a produção desse tipo de bebida nunca pararam. Tem coisas que você vai dizer claramente que gosta. E isso eu tô falando da cultura popular lá fora. Se você gosta, por exemplo, de música sertaneja, de bebidas, novelas, etc., geralmente você não fala.
Por que eu estou falando isso? Porque estes costumes podem geralmente ser instituídos pela multidão, pelo que é comum a todos. Pode ser que eu ache que eu não goste de novelas, mas se eu estou assistindo é porque no meu inconsciente eu gosto. É aquela lei do politicamente correto. Muitas vezes aquilo que gostamos é voltado para aquilo que as pessoas estão achando. As percepções podem ser uma opinião gerada pela razão, ou pode ser uma opinião imposta a mim por outras pessoas. É quando você começa a fazer automaticamente certas coisas sem saber o porquê está fazendo, mas todo mundo faz. Exemplos são as redes sociais. Todo mundo agora está abandonando o Facebook e migrando para o Instagram. Então existem comportamentos em massa que também afetam nossas percepções e também interpretações dos fatos, de modo que escolhemos aquilo que geralmente achamos ser o correto. O problema é quando o jeito de fazer ao seu gosto passa a ser fundamentalismo. É quando eu acho que o meu jeito é o jeito correto de fazer as coisas. E trazendo de volta para a religião, fazer as coisas do seu jeito é achar que esta é a vontade de Deus. Isso aí é a soberba do fundamentalismo. Se a gente não toma cuidado, várias crenças que são baseadas em Cristo hoje na nossa denominação, elas passam a estar baseadas no assim que eu gosto, naquilo que eu acho que é certo. E de tanto eu fazer, de tanto repetir, a gente pensa que aquilo é a vontade de Deus. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei na igreja foi quando um cantor terminou de louvar a Deus ali no culto e me veio o impulso automático de aplaudi-lo. Eu quis ali bater palmas para aquele camarada. Mas por que bater palmas? Porque essa é a tradição secular, é bater palmas quando alguém se apresenta. Daí no impulso em aplaudir ali o cantor, eu percebi que era somente eu que estava fazendo aquilo. E durante 2 palmas e meia, todos ali dentro da igreja começaram a olhar para mim. Depois de alguns dias, perguntei para a pessoa que estava me dando o estudo bíblico por que não batem palmas para o cantor, né? E ele disse, é para não exaltar o cantor, porque as glórias deveriam ser somente para Deus. Então, ok, entendi ali um dos primeiros costumes da minha igreja. Com o passar do tempo, também entendi que eu estava fazendo parte de uma igreja tradicional. E por ser tradicional, ela trazia algumas coisas de gerações anteriores. Aí chega nos dias de hoje, essas características parecem ser doutrinas de Deus. Aí você vai em outras igrejas que bate palmas e você acha que eles não são de Deus. Eu não estou fazendo aqui a defesa dos aplausos. Eu só estou aqui interpretando o cenário. Como se instituiu que o culto é assim, então é assim. O problema é pensar que uma igreja que bate palmas não é de Deus. Para ficar claro, é apenas para dar um exemplo, mas poderia ser vários outros exemplos, como a utilização de instrumentos, encenações, vestuários, adornos e etc. O problema, como eu disse, é quando vemos essas características em outras igrejas e achar que lá não é uma igreja de Deus. É quando o assim que eu gosto, aquilo que eu acho que é certo, vira uma doutrina.
Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela assim, num caminho estreito, imperfeito ao meu olhar. Aconteceu isso no tempo de Cristo também. Vamos ler em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Por que Levi ofereceu um grande banquete? Vamos entender o contexto aqui. Levi é um publicano, cobrador de impostos e odiado pelos judeus. Fazendo uma analogia aos tempos de hoje, Levi seria uma daquelas pessoas envolvidas no mensalão. O sentimento que o brasileiro sente pelos condenados do mensalão era o mesmo sentimento dos judeus com Levi naquela época. Acontece que com os publicanos era um pouco pior. Realmente eles extorquiam as pessoas na cara lavada. O publicano também era protegido por Roma. Você não pode fazer nada contra eles, não podia fazer nada contra um publicano. Se você fizesse alguma coisa contra um destes publicanos, era a mesma coisa de você atacar Roma diretamente. Os publicanos poderiam cobrar quanto eles queriam, além daquilo que já era imposto por Roma. Agora imagine um judeu se tornar publicano. Assim era Levi e Mateus. E era assim que Mateus vivia. Aí chega um homem, um mestre chamado Jesus Cristo, chega para um publicano e fala: segue-me. Por isso Mateus fica tão feliz, provavelmente com o coração arrependido, querendo voltar para Deus, mas como voltaria para a igreja naquela época, com todos aqueles judeus lhe odiando, né? Os judeus até achavam que a poeira levantada pelos pés dos gentios contaminavam o culto. Então os publicanos não podiam chegar perto da igreja. Daí Mateus já tinha largado mão de tudo. E quando Jesus fala vem, ele fica tão feliz que ele resolve dar um grande banquete. Não era qualquer banquete, e se pararmos para pensar, de onde vinha o dinheiro que estava financiando aquele banquete? Claro que era dos impostos. Ele pega o dinheiro do mensalão e dá um grande banquete na sua casa. Além disso, ele chama todos os mensaleiros juntos, porque ali eram os amigos que ele tinha na época. E Jesus foi. Um outro detalhe importante quanto à cultura judaica era: comer com alguém significava que você concordava com ele. E Jesus vai. Daí a notícia se espalha, daí toda a igreja vai para a porta de Mateus. Vale também lembrar que os fariseus também estavam só atrás de uma oportunidade para encontrar ali alguma coisa contra Jesus. Daí sai a notícia lá no G1 da época que Jesus estava num banquete promovido por Mateus e todo aquele povo foi lá para a porta do cara. E continuando a leitura aqui do texto bíblico de Lucas 5, você percebe que o povo indagava e murmurava contra os discípulos de Jesus, perguntando por que Jesus comia com os publicanos e pecadores. Para você entender essa pergunta, você tem que entender muito bem esse contexto aqui. Se fosse nos dias de hoje, a pergunta era: o que Jesus está fazendo com esse tipo de gente? Comendo e bebendo da comida que foi comprada com dinheiro de corrupção e opressão do povo. Essa é a pergunta traduzida para hoje. Os judeus fizeram essa mesma pergunta. E nessa pergunta está explícito que estes caras se achavam melhores que os publicanos. Quando você assistiu, provavelmente, aí na época, o julgamento do caso Richthofen, você deve ter pensado: pelo menos eu não matei meus pais. Dá uma sensação de que a gente é melhor. Posso ter brigado, decepcionado eles algumas vezes, mas pelo menos eu não matei nenhum deles. Você vê o julgamento dessas pessoas na TV e do lado
de fora, um monte de gente ali com plaquinhas e etc. Quando eu vou lá e faço algum vândalo para demonstrar minha indignação, significa que eu sou melhor do que eles. Não sou uma pessoa tão ruim assim. Ou seja, os fariseus pensavam que era melhor que os publicanos. Eles tinham certeza que eles eram melhores que aqueles caras. Mas por que Jesus estava ali comendo com os publicanos? Vamos ler a partir do versículo 31 do capítulo 5. Diz assim: Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A resposta de Jesus está dizendo que a razão pela qual ele está ali é porque aqueles homens estavam doentes. Logo, Jesus se coloca como médico, aquele que vem curar. Ele diz: eu vim para curar aqueles que precisam de cura. Quem não precisa de cura, eu não vou curar. Os fariseus achavam que eles não precisavam de cura, porque eles julgavam os outros baseados na sua própria regrinha, baseado naquilo que eles achavam ser o jeito certo, daquele jeito que eles gostam. Na cabeça deles, Jesus tinha que passar por Mateus e virar a cara. Era assim que eles faziam. Por que aquilo não se encaixava no jeito dos fariseus? Porque eles estavam cheios de regras, cheios de tradições, cheios de coisas que foram colocadas com o tempo na sua religião. E eles já não sabiam mais por que essas coisas estavam lá, mas seguiam todas aquelas regras. Então os fariseus estavam ali vivendo uma religião cheia de tradições humanas. E como podemos afirmar isso? Porque quando Jesus veio na Terra, eles não reconheceram Deus em sua religião. Isso daí é um profundo paradoxo. Você tem uma religião o tempo todo que você adora um Deus, mas quando esse Deus aparece, você diz que não o reconhece. Os fariseus encheu-se ali de tantas tradições que muitas delas viraram doutrinas. Você sabe por que tanta gente rejeita a religião? Porque parece que na igreja existe muitos assim que eu gosto, onde no tempo atual soa como arrogância, e ninguém quer viver pelo assim que eu gosto do outro. E tem mais, as igrejas estão achando que o assim que eu gosto delas são as mesmas vontades de Deus, e talvez não sejam. No caso dos judeus, Jesus veio, mas eles o rejeitaram. Agora pensa comigo, se os caras que são da religião não reconhecem Deus quando ele veio, significa que eles estavam mais doentes do que os doentes que Jesus mencionou. Porque a doença deles, eles não reconheciam. Se você não reconhece a doença, você não precisa de um médico. Esses caras não estavam procurando Jesus, eles estavam ali com a intenção de ensinar Jesus o que ele deveria fazer baseado nas suas tradições. Tanto que, ao você perceber o contexto do versículo 31, Jesus nem considera os caras da religião como doentes, porque eles ali demonstraram que sua fé já estava mortas. Imagina você está doente e vai ao médico, o médico te dá um diagnóstico e você recusa. Eles se achavam melhores, mas na verdade estavam piores. Um fato interessante é que Jesus citou as palavras médico e doentes, porque essas palavras faziam parte da lógica deles. Vocês estão achando que os publicanos estão doentes, né? Então saiba vocês que eu vim aqui para curar os doentes. Coisa que vocês fariseus não fizeram. Por isso vocês me perguntam por que eu estou aqui comendo e bebendo com eles. Perguntando por que o médico está perto de um doente. Essa foi a resposta de Jesus para eles. A partir do versículo 33 do capítulo 5, você percebe que os fariseus começam a colocar os discípulos de João contra Jesus. Só que os fariseus também não aceitaram João. Os fariseus também não concordavam com João.
e João, por sua vez, também descia a lenha neles. Em relação a João, Jesus ainda estava pegando muito leve com os fariseus. Então agora, para os fariseus, João servia como exemplo, como argumento para atacar Jesus. E eles ali refutaram, dizendo: como Jesus fica aproveitando os banquetes enquanto os discípulos de João estão lá sofrendo, jejuando e orando. Uma coisa interessante é que os fariseus é a nossa representação nos dias de hoje. Os caras estavam criando intriga lá. A mesma coisa que fazemos atualmente aqui com o jeito que achamos que é certo fazer. Existia uma grande frequência de jejum entre os discípulos de João e também entre os fariseus. Mais ou menos ali 2 vezes na semana era natural fazer jejum. Mas por que eles faziam jejum? Eles faziam jejum para poderem ser salvos. Seria ali a salvação pelas obras. Daí ficavam ali fazendo jejum 2 vezes na semana. Enquanto isso, nesse período, João Batista está preso. Os discípulos de João estão ali fazendo jejum para João Batista sair da prisão. Enquanto os discípulos de João estão ali contritos, por outro lado, os discípulos de Jesus estão num banquete. Jesus também está ali no banquete. Não fala nada sobre a prisão de João Batista. Daí os discípulos de João Batista tá ali sofrendo, jejuando, igual os fariseus, e participando ali daquele momento de contrição. Daí eles olham para Jesus e Jesus está ali num banquete na casa de Mateus. O cenário é muito diferente. Você olha para essa cena e pensa: isso não está certo, eu não aceito, pensa que não é assim que faz. Talvez você está ouvindo essa história neste contexto que estamos estudando aqui, e existe um paradigma que às vezes faz a gente pensar: não é possível que essa era a realidade que estava acontecendo ali. Como Jesus iria passar a ideia que ele era o Messias sem se juntar com a contrição dos discípulos de João Batista? Faz sentido até pra gente isso hoje. Mas Jesus queria causar um choque nas pessoas que estavam ali e até mesmo na gente que está lendo hoje aqui esse contexto, e imaginando talvez até uma injustiça, uma má fé de Jesus. Você talvez poderia imaginar que você também naquela época faria igual os fariseus. Mas Jesus aqui está dando uma lição na gente. Nem sempre o que você acha que é certo é realmente certo, ou realmente a vontade de Deus. É por isso que no céu teremos grandes surpresas. Imagino que essa cena será até engraçado. De tudo que eu tô mais esperando é essa cena. Imagina você aguardando Deus mostrar a quantidade de costumes que são desnecessários na nossa religião. Imagina Deus mostrar o tempo que perdemos buscando implementar as coisas do nosso jeito. Essa é a realidade. Essa mesma história do capítulo 5 de Lucas também é contado no capítulo 9, a partir do versículo 12 do livro de Mateus. A história está um pouco mais detalhada no livro de Mateus, e no versículo 13 Jesus diz assim: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Jesus estava citando um texto do livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Todo fariseu que tinha a Bíblia de cor na cabeça conhecia esse verso. E Jesus faz uma citação bíblica mostrando a esses fariseus o significado da misericórdia. Em outras palavras, Jesus está chegando para os mestres e também ali os fariseus e fala assim: vocês estão achando que são melhores que eles, né? Mas vocês estão entendendo o texto que vocês têm na cabeça errado. Eu prefiro que vocês sejam misericordiosos do que vocês façam sacrifícios. Eu prefiro que vocês tenham amor do que terem regras. Jesus também, posteriormente, chama a atenção dos discípulos de João, dizendo: por que vocês estão jejuando? Eu estou aqui com vocês. Vocês deveriam saber disso. João está preso, mas ele avisou que eu estaria aqui. E para finalizar, voltando ao capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 36, Jesus conta a seguinte parábola:
Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Por que Jesus está falando disso? Porque os discípulos de João estão pegando todo aquele período de ensinamentos e tentando adaptar à tradição dos fariseus, logo também esquecendo que Jesus estava ali. Baseado no que Jesus estava falando com os publicanos, ele disse aos discípulos de João, se vocês tentarem colocar o vinho novo nos odres velhos, vai dar errado. Jesus ali estava deixando claro que estava rejeitando o que era velho. Aí você está ouvindo isso hoje e está pensando, essa era uma mensagem apenas para aquele tempo. Muito pelo contrário, no versículo 39, Jesus ele fala assim, quem experimentou do vinho velho nunca gosta de coisas novas. Quem falou isso? Foi o próprio Jesus. Já viram aquelas pessoas na igreja que dizem, no meu tempo era bom? Você percebe que nesses versículos, Jesus estava rejeitando as tradições velhas e mostrando o novo. A mensagem que Jesus trazia era nova e o evangelho vai ser sempre uma boa nova. O evangelho sempre vai trazer coisas novas, o evangelho se renova, pois assim que as gerações mudam, a mensagem do evangelho também é renovada. O problema é que hoje vivemos as tradições e as regras daquilo que é velho e achando que deve ser assim. Isso está tão evidente que hoje os jovens se proliferam na igreja, mas não fazem nada. Não há envolvimento, não querem responsabilidades, não se reinventam, porque o velho está engolindo o novo. E a gente está deixando. Por isso os sermões das igrejas são sempre os mesmos. As músicas são sempre as mesmas, a liturgia é a mesma de anos atrás. Entramos num ritmo de fazer por fazer, e isso afeta até a nossa mensagem. Nossos jovens estão amarrados nas doutrinas do assim que eu gosto da geração passada. Quem teria coragem de comer com Levi e Mateus? Quem? Essa mensagem não é só para você pensar em revolução. Essa mensagem é para você sair da casinha, começar a pensar igual Cristo e também aí começar a quebrar paradigmas. Não é possível que você, jovem, está pregando a mensagem de Deus do mesmo jeito que pregava os seus avós. Se você não consegue converter o evangelho para a linguagem de sua geração, significa que não tem evangelho nenhum em você. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar e ao medo. Se você não tem espaço para questionar os costumes da sua igreja, não é abandonando e nem se conformando que você vai resolver as coisas. Se você está fraco é porque você não entendeu isso daqui. Quem segue a Cristo vai animado. Você faz coisas novas quando entende as novidades que há em Cristo Jesus. Está na hora de pensar no vinho novo. Para eles era um absurdo Jesus comer com os publicanos. Porém, aquilo era vinho novo, era pregação do evangelho. Por isso, faz-me um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Complete a sua obra da maneira
vezes simplesmente eu não consigo acreditar. Eu te confesso que tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo que pela fé as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei quem aqui precisa mudar. Faz-me um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio nesse oleiro, eu confio. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Siga nossas redes sociais através do link da descrição deste podcast.